Hoje é dia 20 de maio de 2021. Esta é a segunda entrevista concedida por Aline Tavares Bastos, estudante de Ciências Contábeis da URGS, para o projeto Documentando a Experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul, desenvolvido na mesma universidade. A primeira entrevista foi concedida no dia 8 de outubro de 2020. Hoje, a Aline será entrevistada pelas pesquisadoras Anne Alves da Silveira e Manuela Peron de Pavone. Eu vou aqui ler o termo, né? Esta entrevista faz parte do projeto Documentando e Experimentando da Covid-19 do Rio Grande do Sul, desenvolvida na URGS, e tem como objetivo registrar o cotidiano e a experiência subjetiva e profissional relacionada à pandemia e ao isolamento social, e as formas como isso tem afetado a população sul-riograndense, em especial de estudantes da URGS, com perfil de baixa renda e seus familiares. Você tem a liberdade para decidir se participará ou não da pesquisa e pode solicitar interrupção da sua entrevista ou desistir a qualquer momento. Você pode autorizar a divulgação de sua identidade ou solicitar que ela seja omitida. A entrevista será utilizada para fins de pesquisa, educação e cultura e será divulgada na internet para que você e outras pessoas tenham acesso aos resultados. Não há custo nem compensação financeira pela participação. Caso você se sinta cansado ou triste ou confusa, pode parar a entrevista e, se for o do seu desejo, retomá-la em outro momento. Se você não se sentir confortável para responder alguma pergunta, podemos passar para outra. Se for do seu interesse, você poderá definir um prazo para o início da divulgação da sua entrevista. Lembro que o principal objetivo do projeto é a construção de um arquivo com relatos de experiências pessoais que vai ser divulgado à comunidade posteriormente e ficará disponível para futuras pesquisas sobre experiência nesse período da pandemia. Frente ao exposto, vou fazer algumas perguntas. Você está esclarecida quanto aos objetivos da pesquisa e quanto à forma como a entrevista será feita? Sim. Você concorda que a sua identidade seja revelada ou prefere que seja usado um pseudônimo? Pode ser revelada a identidade. Você autoriza o uso da entrevista para fins culturais, educacionais e de pesquisa e que a mesma seja disponibilizada na internet? Sim. Você autoriza o uso da sua imagem na divulgação do material? Sim. Então, você poderia nos relatar o que mudou na sua vida desde outubro de 2020, o mês que você concedeu a sua primeira entrevista? Olha, eu acredito que foi uma mudança emocional mesmo, né? Eu continuei em casa, né? Eu já estava em casa antes de começar a pandemia, então trabalhando. E, no caso, me mantive assim, né? Questão de saúde, né? Para me preservar, que eu sou do grupo de risco, né? E eu estava bastante abalada psicologicamente, né? Pelo fato de ser do grupo de risco, né? E ter todas aquelas limitações de poder estar ao ar livre. Eu sou uma pessoa que eu gosto bastante de estar ao ar livre, né? Então, isso tinha me afetado bastante. Eu estava bem abalada pelas falas da população em relação a quem não tinha problemas, né? Que não tinha não correu nenhum risco, né? E tanto é que acabou se revelando depois que não era bem assim, né? Tanta gente que não era, que era saudável, acabou morrendo também, né? Então, nós somos, né? Digo nós, porque todos em casa temos problemas de saúde, né? Somos o grupo de risco, nós não somos os únicos que podem ser acometidos, né? Não tem idade, não tem uma questão de tu ser mais jovem ou tu não ter problema de saúde, pode pegar em qualquer pessoa se a pessoa não tiver o devido cuidado, né? E até às vezes se cuidando,
a pessoa acaba pegando, né? E nesses meses que passaram, tu chegou a ser infectada pelo coronavírus ou algum familiar, alguma pessoa próxima, ou não foi o caso? Sim, assim, aqui em casa não, né? Mas tem a minha tia que mora mais ou menos uns 15 minutos aqui, que o pátio é compartilhado, né? Então, mora na casa da frente, mora uma prima minha, no meio mora o pai dela, né, meu tio, e no fundo mora essa minha outra tia, né? Então, os dois são irmãos da minha mãe. E ele contraiu, né? Ele pegou Covid e aí correu o risco dele pegar nas outras pessoas que estavam no pátio, né? Morando no mesmo pátio, porque ele é uma pessoa que ele tem alguns problemas mentais, né? A gente não tem muita autonomia sobre ele, né? Então ele faz o que dá na cabeça dele. Tanto é que ele contraiu, ele saía sem máscara, depois que ele contraiu a doença. Não adiantava a minha tia tentar alertar ele, a minha tia também não podia ficar muito próxima dele, porque se ela pegasse, ela corria risco de pegar no meu tio, no esposo dela, e ele é de alto risco, que ele tem uma tráqueo, né? Então, é uma entrada muito fácil, né, da doença nele, por aquela, é um buraco, né, em outras palavras. Então, ela não podia orientar muito ele. E aí, por telefone, ele não te escuta, que ele dá desculpa que ele tá muito velho. Então, é uma pessoa bem incontrolável. Então, foi uma época bastante preocupante. Aí, a minha tia conseguiu uns amigos que emprestaram a casa na praia para ela. Ela foi para lá e ficou com o marido dela esse tempo, né? A filha dele ficou de quarentena dentro de casa, né? Não ser no pátio. Até o irmão dela conseguir pegar ele, quando chegou na fase de vacinação, e ele conseguiu que eles vacinassem ele, porque para a idade dele começou mais antes em Viamão. Aí eles levaram ele para o município de Viamão, vacinou ele lá, e ele tomou a primeira dose, acho que já está quase tomando já a segunda, mas mesmo assim, ele se imunizou e continuou saindo sem máscara. Não é uma pessoa que consegue controlar e fazer com que tenha realmente as medidas corretas. E a gente também não podia chegar para assessorar ele, tem grupo de risco aqui em casa, meus pais são idosos, né? Então eu dizia para minha mãe, tu não pode ir lá, porque tu corre um grande risco de pegar, né? E aí se tu pegar, como é que é, né? Para precisar ir para um hospital. Estava na fase bem grave, né? Que não tinha tava faltando leito, estava começando a faltar oxigênio também, né? Então não dava para arriscar, né? Mas assim, da família foi assim, o mais grave, né? Aqui a minha rua é uma rua sem saída, tem 12 casas, 12 famílias praticamente. E metade nesse meio tempo acabou pegando o vírus, né? A gente ficou sabendo que poucos acabaram não pegando. Os meus dois vizinhos de cada lado que não pegaram, a gente aqui em casa, mas acho que mais da metade acabou contraindo Covid. E esse teu tio, ele teve algum sintoma mais grave? Ele precisou, procurar atendimento em hospital? Ele ficou com alguma sequela ou não foi tanto assim? Não, ele tinha, né, o vírus com ele, deu positivo nos testes, né? Ele seguiu as recomendações em casa, seguiu entre aspas, né? Porque ele andava, o pessoal tem os postos de saúde aqui, né? As UPAs, as meninas que são as agentes que fazem visitação em casa, que conhecem a minha tia, conhecem ele, e às vezes viu ele na rua e mandar ele para casa. Ele não estava fazendo o resguardo necessário que tinha que ser feito, né? Mas ele foi sorte, para quem acredita em, né, sorte divina, seja lá o que for, né, do universo. Ele não aconteceu nada com ele. Ele tinha um pouco de dor no corpo, só isso, mas é uma coisa que já é recorrente, ele já tem, porque ele tem problema de coluna, então as queixas não eram muito diferentes do que ele já tinha, sabe? Ele não apresentou pouca febre, muita tosse nos primeiros dias, muita tosse, mas depois estava de bem. Ele ali, em outras palavras, não fez nem cócegas, né? Ainda bem, né? Tivesse sido grave, ele
não tinha nem como ver ele, né, acompanhar ele. Então, na entrevista passada, você relatou que vocês estavam conseguindo manter uma estabilidade econômica, né? Seu irmão estava trabalhando, seus pais são aposentados, mesmo com o caso de você estava desempregado na época, não sei se ainda está. Mas agora, né, mudou um pouquinho a conjuntura econômica do país, né? A inflação está cada vez mais gritante. Queria saber como é que está a situação econômica atual, né, da sua família, a sua e da sua família. Sim, no momento ela se mantém igual, né? Apesar que em fevereiro o trabalho do meu irmão mandou ele embora, né? Corte de pessoal, né? Mas aquela coisa, ele tinha um bom tempo, recebeu todos os direitos dele, né? Tem mais a questão do seguro ainda, então tem, né, financeiramente um tempo aí para ele segurar aí um valor, né? E os meus pais têm a aposentadoria deles. Eu não estou trabalhando, né? Eu quero ver se eu comecei já, né? Minha atrás de estágio, né? Porque a gente precisa de experiência na área da gente, não adianta, não tenho quase experiência, né? E é mais por uma questão realmente de adquirir conhecimento no trabalho, né? E eu quero voltar, mas eu tinha me dado pelo menos o semestre anterior, onde a gente conversou a primeira vez, né? Eu quis passar essa primeira onda, né? Em casa, quieta, né? Sem correr risco. Quando começou, eu não estava trabalhando, né? E eu quis preservar esse tempo. E esse semestre, começo do semestre, eu queria já ter voltado a trabalhar. Mas o semestre ficou muito. Aí já não é por causa da pandemia, é questão de eu conseguir administrar as minhas coisas, né? A quantidade de cadeiras que eu peguei e o volume de conteúdo que eu tinha para estudar e trabalhos, que no caso no ER foi bem mais denso do que em presencial. Então eu vi que eu não ia conseguir dar conta de estudar ou trabalhar. Se eu fizesse as duas coisas ao mesmo tempo, eu ia repetir bastante cadeira. Então eu optei por só estudar. Né? Próximo semestre eu quero já estar de volta trabalhando, mas aí eu vou fazer uma redução das cadeiras que eu sempre fazia, porque eu não vou dar conta. Né? Eu descobri de uns 2, 3 semestres anteriores que eu tenho um limite X que eu consigo dar conta quando eu estou trabalhando. Agora tu está nos relatando, né, sobre esse aumento no volume de conteúdos e o ER, né, o ensino remoto. Como que tá a tua rotina nesse sentido? Tu conseguiu estabelecer uma rotina de estudos? A gente conversou sobre leitura, enfim, né, na última Sim, entrevista. Alguma sim. coisa mudou? Tu acha que tu se adaptou melhor ou não? O meu irmão brinca comigo que ele acha que o ensino remoto para mim é mais funcional do que presencial. Ele diz que a minhas notas melhoraram muito, mesmo mantendo a mesma quantidade de cadeiras. Eu acho dessa questão, eu gosto de estar na faculdade, né, presencialmente, mas essa questão de eu não ter que estar me deslocando até ela já me modificou como eu consigo administrar a minha vontade até de me dedicar mais, porque acabava mesmo quando eu não estava trabalhando se tornando cansativo, porque eu praticamente onde o meu curso é concentrado é no centro de Porto Alegre, né? E eu moro perto do campus do Vale, que dá de diferença de um para o outro praticamente de 1 hora, né? Então eu moro quase 1 hora de distância, então eu perco 2 horas para ir e voltar da faculdade. E esse tempo, aí a aula termina às 10, eu chego 11 horas em casa, 11h30, né? E quando tá trabalhando, às vezes pego na hora da manhã, já tem que a manhã fica bem curtinha antes de sair de casa. Então era um pouco pesado, era um pouco desgastante, né? Isso era cansativo. Chegava às vezes 9h30, dependendo da cadeira, se o professor era um professor mais flexível, eu pedia licença e saía. Ele ia sendo 9h30, eu chegava às 10h30, né, em casa. Então era 1 hora certinho no mínimo que eu ia chegar em casa. Tinha que controlar mais ou menos os horários do ônibus para não perder, né? Se eu perdesse aquele, eu teria que esperar pelo menos mais uma meia hora entre um e outro, porque o horário da noite reduz bastante, né? Não é uma constante no bairro onde eu moro, né? Então, nesse ponto, foi melhor por causa disso, né? Melhorou bastante, mas realmente a densidade aumentou.
eu me organizo, então, como eu não estou trabalhando, então eu separo praticamente, né, esse semestre fiz 5 cadeiras, então, para cada dia era uma cadeira, na verdade foram 6. Então, para cada dia de semana, uma cadeira. Eu deixava o domingo livre para mim, né, não pegar nada da faculdade, e cada dia da semana era para uma cadeira específica, né. E em questão das minhas leituras para me distrair, eu peguei um staff mental que não estava acontecendo, não. Agora que está começando, acho que também por causa da densidade, coisas quando parava, eu não tinha vontade, sabe? Não queria ler mais nada de tanto documentos e conteúdo que eu tinha consumido para a faculdade, que eu já não queria mais ler nem para o meu lazer. Acontece isso mesmo. Agora, em relação a... Você tinha comentado também sobre seus picos de ansiedades, né? Eu queria também saber como está esse pico de ansiedade, se com a prolongação da pandemia isso alterou, prejudicou alguma coisa, e também com relação a sua relação com os seus familiares, né? Seu irmão agora que está mais dentro de casa, né? E seus pais. Como está esse controle, essa organização da ansiedade e a sua relação com seus familiares. Eu, no caso, eu estava numa fase que eu estava muito... o meu emotivo estava no choro, né? Eu descontava no choro, eu estava muito mexida nesse nível, né? Nessa parte. Então, mas isso com o tempo foi passando aquela sensação de ansiedade, de vontade de chorar. Eu tenho alguns picos que eu tenho bastante, eu fico irritada, né? Tenho uma irritação, né? Porque são 4 pessoas morando na mesma casa, cada um com um temperamento, uma ideia diferente, rotina que não funciona, não se encaixa, tu tem as tuas manias, a pessoa tem da dela, tu tenta fazer uma organização, não funciona muito bem, né? Então, e a irritabilidade tá bastante, né, em alguns momentos, né? Principalmente, né, questão com, né, mulheres, né? A gente tem muita questão hormonal, né? Então chega período, né, ali perto, né, da menstruação, vem com tudo, né? Em que isso se atravessa com um jeito de falar, fala mais repetido com outro, mas aí depois, né, consegue ficar mais calma, né? Eu conheço qual a minha maneira que eu funciono também para me acalmar, né? Então, fico na minha, quieta, fico no meu canto, não falo com ninguém até eu ficar mais tranquila, né? Às vezes também quando que não chega ao ponto de eu externalizar, né, que eu estou irritada, eu também faço isso, guardo para mim, fico na minha, né, no canto, não converso muito. Isso me ajuda com que passe, né? E também a alimentação, né? Não adianta, né? A pandemia muito eu descontei na comida. A comida foi a minha melhor amiga nesse período, nessa fase. Para mim ficar de boas, né? E sobre a vacina, Aline, toda a tua família é grupo de risco, né? Eu imagino que teus pais tenham Isso, entrado já na vacinação, sim, na primeira leva, por causa da sim. idade. Isso, E, isso. tu e teu irmão agora já estão, se não me engano, aqui em Porto Alegre já está até na faixa de 20 anos, para quem tem comorbidade, enfim. Vocês todos Eu foram ganhei vacinados? a Ah, mostrar para vocês. Eu tomei hoje a minha, a primeira dose. que coincidência! Como é Foi que foi hoje. isso? Conta pra gente Eu essa não, sensação. eu não, eu não consegui no começo da semana, né? Que assim, eu esperei chegar na idade da faixa etária do meu irmão, né? Que a minha já estava liberada para semana passada, né? Aí eu esperei para a gente ir junto, né? Aproveitar. E aí a semana foi corrida por causa da entrega de trabalhos finais, estava entregando e tal, até o começo da semana, então não deu para ir. E aí eu fui ontem. Só que daí eu fui ontem e eu, em vez de ligar para o posto perto de casa, acabei fazendo errado, né? E aí ele pôde tomar e eu não, porque ele, como ele é portador de marca-passo, ele tem uma carteira e por essa carteira eles já aceitam como um comprovante dele, né? Para ele poder tomar vacina.
E no meu caso, eu não tenho, né? E todos os exames que eu tenho são exames, eles não são um laudo médico. Eu não tenho nenhum laudo médico que o médico diga, ali tá escrito, digamos, bem para leigo, vamos dizer assim, explicando qual é o problema que eu tenho. Então, ontem, na hora que eu fui tentar tomar, elas me botaram isso como um empecilho, né? E alegaram que não sabiam interpretar exames. E eu sou uma pessoa leiga na área da saúde. Tudo bem que eu acompanho o meu caso desde que eu era adolescente, porque eu sou uma mulher de 38 anos, né? Então, eu já tenho noção de algumas coisas, mas eu não sou um médico e não sou uma enfermeira. E elas ali sendo enfermeiras, elas não sabiam olhar um exame que estava escrito, tinha escrito num deles a conclusão, e dizia na conclusão o que eu tinha, exatamente o meu problema. Aí elas complicaram, não houve jeito, aí uma até foi até meio grosseira, né? Tive que passar por uma autoassistir, porque, ok, não quer fazer, mas vai ter que me explicar direito por quê. E o que, que eu tenho que fazer para resolver. E vi que eu estava de má vontade. Aí eu peguei, conversei com uma outra, ela me passou para a enfermeira-chefe, a enfermeira-chefe conversou comigo, ela até tentou puxar meu prontuário pelo sistema, mas estava sem sistema ainda para ajudar. E aí, daí hoje de manhã, eu levantei cedinho, fui pro posto, e nisso eu tenho uma boa sorte que o posto de saúde eu moro numa rua sem saída, mas é uma parte que é sem saída, né? Porque a minha rua, ela tem para um lado e tem para o outro, né? E esse outro lado, no caso, ela tem um posto de saúde, né? Que é o posto que eu utilizo. Aí eu fui lá hoje de manhã, consultei a doutora me deu, não preciso, ela nem pegou um exame meu para olhar, porque estava no cadastro. Ela simplesmente copiou o que estava no computador, assinou, carimbou, e dali eu sei que tomar vacina. Então, eu consegui, tomei, né? E ainda ela falou, né? Que, em outras palavras, elas não fizeram o que elas não fizeram. Porque teria sim, elas conseguem interpretar exame sim. Né? Eu estranhei, porque, né? Tudo bem, uma enfermeira não é uma médica, mas são da área de saúde, estudou, não lembro quantos anos são, né? Mas acho que no mínimo são 4 ou 5 anos de enfermagem, e estava ali escrito bem especificamente, não estava uma coisa tipo códigos ou alguma linguagem mais específica que elas não pudessem interpretar, né? Mas foi até que uma coisa que a minha tia comentou, que o meu tio precisou esses tempos fazer a troca da tráqueo dele, né? Mexer na tráqueo, e ela pediu para minha tia trocar, que é a enfermeira, no caso, que ela não sabia mexer. Aí, daí a gente vê a qualidade da saúde que a gente tem, né? Porque como é que tu vai ser uma enfermeira e tu não sabe mexer numa traque? Que é uma coisa de extrema necessidade, né? Dentro de uma situação de uma pessoa que nem ele. A pessoa tem que estar preparada para tudo, né? É diferente de uma técnica. Técnica a gente sabe que estudou só 2 anos, 2 anos e meio, né? Agora, 5 anos estudando não deu para aprender isso. Que tipo de estudo eles estão recebendo? Ou que tipo de profissional estão formando? É bem preocupante. E fora essa questão da negativa, né, da primeira tentativa, vocês chegaram a enfrentar fila? Como é que foi esse processo de ir até o local para receber a vacina? Teve que fazer um cadastro ou não? E como que tu tá se sentindo agora? Toda a tua família tá vacinada, né? Por mais que vocês tenham acabado de receber a primeira dose, imagino que seja uma sensação de alívio depois de mais de um ano dentro de casa, né, com medo. Queria que tu falasse um pouco dessa sensação. Sim, eu, no caso, tive a primeira negativa, né? Aí, então foi um pouco frustrante na hora, né, no momento, né? Mas, né, hoje fui lá de novo, consegui, né? Não tinha fila, né, porque aqui na Lomba do Pinheiro, onde eu moro,
existem 2 locais que eles estão vacinando contra a Covid. Um é na entrada da Lomba do Pinheiro, e o outro é mais, digamos, na metade do caminho, né? Que o Pinheiro é muito grande, né? E aí eu fui nesse local que é na metade do caminho, que é mais próximo da região onde eu moro, né? E não tinha fila, tanto ontem à tarde, que eu tentei ontem à tarde, né? E hoje de manhã de novo, não tinha fila. Eu cheguei onde eu era a primeira e hoje eu era a primeira de novo. Até porque eu acredito que as pessoas desconheçam, né? Eu acho que nem todo mundo. Tanto é que hoje de manhã eu comentei com uma menina, eu estava comentando, conversando na fila do posto, e ela perguntou para mim: onde é que tu vai tomar vacina depois que tu conseguir, né? O atestado para tomar vacina? Eu vou lá na 16, que aqui no Feira é por paradas, né? Aí ela bem assim, tá vacinando lá. Eu achei que não estavam vacinando lá, achei que o mais próximo fosse na PUC, né, na faculdade PUC. Aí eu disse pra ela, não, ali eles estão vacinando sim. Aí ela disse, vou sair daqui, então eu vou pra lá. E então não tem fila por causa disso, a maioria das pessoas não sabem, né? E também existe aquelas pessoas que preferiram tomar a Coronavac, né? E foram atrás da Coronavac, né? Ou preferiram também se deslocar até a PUC, né? Que a PUC daqui de carro é uns 15 minutos, 20 no máximo. Preferiram se deslocar até lá. Então, acaba que, tipo, tá, tudo bem, eu tomei a da Oxford, vai demorar mais tempo para tomar a segunda dose. Mas não tomei, né? E é uma vacina que não tá correndo essa questão de estar faltando, né? Então, eu acho que pra gente aqui em casa, todos tomaram a mesma, né? Pra gente é mais tranquilo nesse sentido, a gente tá mais aliviado, porque essa questão da Coronavac deixou a gente bastante apreensivo. Eu fiquei bastante, né? Não cheguei a conversar isso bem com os meus pais e com meu irmão, mas eu fiquei um pouco assim na dúvida se realmente, que nem eles argumentaram na televisão, que não fazia problema se passasse do prazo. Mas aí tu fica pensando assim, tá, mas não faz, não tem problema, mas por que tem prazo então? Então tu fica tá aí na dúvida, aí tu fica pensando assim, tá, e aí, passou do prazo, o quanto de eficácia vai ter realmente depois do prazo? Vai fazer alguma diferença? Não vai fazer diferença? Porque não quer dizer porque tu tomou a vacina que tu não vai pegar de novo. Né? Teve bastante casos, bastante relatos que as pessoas tomaram a vacina e pegaram de novo. Então não é garantia de nada. Tu não continua tomando os mesmos cuidados, né? Mesmo depois de ter tomado a segunda dose, tem que manter, mas pra gente foi um conforto, foi um alívio, a gente se sentiu um pouco mais protegido, né? De fato, né? Mais seguro, mais tranquilo. A gente mantém a mesma rotina, não fizemos nada fora do habitual, né? Mas a gente se sente mesmo assim, mantendo as mesmas coisas, a gente se sente mais seguro, se sente mais, de certa forma, em paz, né? Com a gente mesmo, em questão de estar mais aliviado, que se sente mais em segurança. Então, você está acompanhando os noticiários ou você ainda não retomou? Porque agora você não está mais com tanta ansiedade, né? Então, eu queria saber se você está acompanhando, se está acompanhando a CPI da Covid, o que é que você está achando, qual é a sua expectativa dessa CPI enfim, das políticas, das informações que estão sendo divulgadas agora sobre a Covid. Eu sou um pouco radical em alguns pensamentos que eu tenho, sendo bem honesta, né? Então, assim, eu assisto o mínimo possível, né? Porque eu vejo que a minha questão emocional também tinha muito a ver com isso, né? Eu passava, digamos, dando a palavra, né? Eu passava muita raiva, vendo muita coisa acontecendo, e isso afetava muito o meu emocional, porque os absurdos que tu escuta, as mentiras deslavadas que tu vê, né? O dinheiro público que tu sabe que não vai voltar, as questões que foram desviadas da saúde para outros lados, né? Sabe que até pode ser algumas pessoas presas, mas dinheiro nunca volta.
eu, né, nasci faz 38 anos, já vi tanta coisa de mudança de governo, né? Passamos por um impeachment de um presidente, mais de um, né? Dois, né? Então, tu vem, assim, vendo num cenário do Brasil que é caótico, politicamente falando, né? Então, não, sinceramente, eu não espero boas coisas desse governo, né? Falando questão de governo federal. Acho que até o nosso governador do estado, ele tenta, dentro do possível, do que dá, né, fazer alguma coisa, né, equilibrar tanto o lado dos mais favorecidos e os menos, né, mas o governo federal, menos favorecido, não está nem aí, em outras palavras, né. Eles acham que as pessoas vão fazer o quê com R$ 150 de auxílio para quem precisa pegar mesmo? Então não consegue nem comprar uma cesta básica. Ou comprem alimento esse pouco valor e não compram gás, né? Então, se vira como? Faz como? Vive de quê? De doação, né? A igreja que os meus pais frequentam, faz parte, né? Também faço, né? Ela tem uma rede maior, né? A nossa é uma pequena, né? É como se fosse uma célula. E então tem uma delas que eles estão fazendo, pessoal de Viamão, né? Que é onde tem essa igreja maior, eles servem alimento todos os dias. Eles distribuem alimentação para as pessoas mais carentes ali na redondeza. E eles fazem esse trabalho social, estão fazendo no momento, né? Acho que eles começaram no começo do ano, uma coisa assim, essa distribuição. Então, em outras palavras, para quem tem pouco, as entidades que podem ajudar, ONGs, igrejas que estão disponibilizando algum tipo de religião que também às vezes estão disponíveis e dispostas a trabalhar com isso, né? Porque realmente, politicamente falando, eu não tenho uma boa visão. Acredito que não posso dizer que se tivesse a gente tido um outro presidente no lugar desse, que teria sido uma coisa benéfica, economicamente falando, mas acredito que em questão de saúde não seria tão caótico como está. Acredito que não exista, depois quando tiver novas eleições, se acredito, né, espero que aconteça isso, que ele não consiga se reeleger, acredito que mesmo que seja uma outra pessoa ruim, ninguém vai ser tão ruim quanto ele. Eu não acredito que não tem como ficar pior. A maneira como esse país está sendo organizado, controlado, governado. Bem complicado mesmo. E tu comentou, né, que muitos dos teus vizinhos tiveram Covid. Como é que tu percebe o isolamento ao teu redor? Na última entrevista, tu comentou, né, que até como isso te incomodava, como as pessoas estavam desdenhando. Tu acha que isso permanece, piorou, ou até melhorou? Não sei. O que tu acha disso? No caso, teve uma vizinha que na época tinha meio que, vamos usar a palavra deboche, né, dando uma debochada, né, questão de, até colocando uma questão de fé no meio, né, dizendo que como se ela fosse mais agraciada, Deus cuidaria mais dela, né, na questão de não contrair a doença, né. Ela brincando que Deus cuidava dela e que ela não ia pegar. Então, eu fico uma sensação que, tipo assim, então Deus cuida de ti, não cuida de mim, né? Ele tem seus privilegiados. E é uma pessoa que sabe que não leva essa questão de fé muito a sério, né? É uma pessoa que meio que debocha desse lado. Então, e é uma conversa que não era nem comigo, era com a minha mãe, né? E essas coisas, assim, quando mais ou menos eu já conheço a personalidade da pessoa e eu sei o nível de entendimento sobre os assuntos em questão, eu sei que são pessoas que não se informam, que não lê, tem um pensamento político muito pequeno, né? Não entende das coisas direito, vive, de certa forma, na ignorância. A ignorância não está informado, né? E não faz questão do mesmo. A família dela pegou, né? Resumindo, porque
é uma família muito grande, de muitos irmãos, eles se visitavam bastante. E é o que eu sempre dizia, que eu disse uma vez que aqui em casa um dia bateu na porta, né? O portão, chegou na porta. E aí uma conhecida, né? E aí eu pedi licença para ela voltar para casa dela e se retirar, né? Porque estava bem na fase crítica, né? No meio do ano passado, acho que lá por junho, agosto. E eu disse para ela que ela conversasse, ela conversava com a minha mãe, que ela conversasse com ela por telefone, né? Porque coisas podem ser faladas, né, também, né? Não precisa ver, estar no mesmo ambiente. É um fato que, tipo, estão falando toda hora, estão dizendo toda hora, não é momento de se visitar, não é momento de estar junto. E por quê? Porque eu sabia que ela estava sempre junto com os filhos, e os filhos tinham uma vida profissional. E aí, aquela coisa, 4 filhos, convivendo com os 4 filhos, cada um com seus respectivos cônjuges, a cada duas pessoas convivendo com sei lá quantas pessoas, né? Sendo um que é cobrador de ônibus, quantas pessoas passa por ele, né? E ela em contato direto com ele, e mais outra filha que trabalha no comércio, e então não sabe, não está escrito na peça da pessoa, esse está com vírus, esse não está, posso chegar perto desse. Não tem como. E que a vizinhança acabou acontecendo isso, eles se reuniam, aí tinha os filhos dos filhos, todo mundo em contato com todo mundo, pegaram. Aí depois outros pegaram, alguns se preservaram, depois contraíram, outros a gente ia saindo da rua normal, né? Familiares, que na minha rua existe bastante a questão quando aqui são casas próprias, né? Então, na época, aqui antigamente era um sítio. E aí eles foram fazendo depois loteamento, e conforme as pessoas foram ir comprando, bastante gente foi adquirindo próximo entre irmãos, né? Então, tem 3 irmãos que moram aqui na rua, da mesma família, e tem mais uma outra dupla de irmãos da mesma família que moram na nossa rua. E essa dupla de irmãos, os que não tinham pego, estavam indo visitar os que tinham pego, os que não tinham pego, fazer o contrário também, né? Quando não vinha, outros de fora também visitar. Então, mas são pessoas que a gente sabe que não tem zero de bom senso, por N motivos, né? Dão festas altas horas da manhã, né? Amanhece dando festa com um volume super alto, tem que os vizinhos da outra rua, a gente evita porque ninguém fala nada. Então, isso acaba sendo por ruim, né? Então, os vizinhos das outras ruas chamam a polícia, né? Pela falta de respeito, porque começa 11 horas, meia-noite, vai até 6 da manhã do outro dia, aí não é pouca coisa, então eles não pensam. Tinha uma fase que tinha minha vizinha com a mãe idosa, doente, não se importa. A mãe deles estava muito mal doente, e eles fazendo festa. Ela morreu na semana seguinte, de uma vez, e eles estavam fazendo na véspera festa, fizeram depois logo em seguida. Então, são pessoas que, se eles não têm consideração nem pelos dele, que dirá pelos vizinhos estranhos, né? Não é assim, alguns é a casa da mãe Joana, né? Em outras palavras. Não se importam muito. Os que mais se cuidaram, né, foi os que não pegaram e continuam se cuidando, né? É bem isso. Fiquei bem chocada com algumas coisas aí, que realmente tenso, né? É, Enfim, convivência. muito difícil. Você assistiu, né, a sua entrevista anterior. O que é que você sentiu? Como você sentiu ao assistir a sua primeira entrevista? Olha,
Da última vez agora não, mas a primeira vez que eu assisti logo que saiu. Na hora que eu chorei de novo, né? Eu sou uma pessoa que eu sou bastante emotiva, né? Eu choro com muita facilidade. Qualquer coisinha eu tô chorando, desde criança eu sou assim, né? Então, eu me emocionei, porque realmente era um momento que eu tava, digamos assim, meio que asfixiada. Asfixiada pela situação toda, né? De tu te sentir preso, né? De certa forma, de encárcere privado, né? Mas tendo uma certa liberdade, né? Porque a gente, como mora em casa, a gente tem um pátio, então a gente tem uma estrutura, né? Não é que nem quem mora em um apartamento, né? Normalmente é uma estrutura menor, né? E não tem um espaço extra para te movimentar, te mexer, né? Então, eu vi que, na época, eu vejo assim que eu estava muito abalada, né? Que eu via assim tudo muito caótico à frente, eu não via assim nada com bons olhos. Não que eu não tivesse esperança das coisas melhorarem, mas eu tinha visto muita questão de pesquisadores falando, entrevistas, pessoas que são entendidas na área, né? E aquilo, acredito que eu passei do limite do que eu deveria ter assistido para o meu emocional e aquilo me afetava. E daí eu ia conversar com os meus pais e com meu irmão. E o meu irmão disse assim, não, eu tô me abstendo de ver essas coisas para não me fazer bem. E eu falava pro meu pai e pra minha mãe, e meio que eles ficavam em negação, né? Eles olha, isso é muito sério. Olha, isso daqui vai durar mais ou menos, em média, uns 2 anos, né? E, não, isso aí vai ser 1 ano no máximo, não vai ser não, sabe? Não é assim, né? Barcantes tem uma dimensão que vai morrer não sei quantas pessoas, mais ou menos, né? Não, não vai acontecer. Vai acontecer. Não é porque que a gente acredita em Deus, na nossa fé, e a gente tem fé, né? Tem esperança. Também a gente vai jogar a ciência, sabe? Tipo, não vou desconsiderar as pesquisas, né? Não, a ciência, para mim, né, como pessoa religiosa, ela caminha junto. São duas coisas que caminham junto. Então, para mim, no começo estava muito problemático. Não que hoje não esteja, né? Mas depois eu consegui me acalmar. E aí, quando deu toda aquela função lá no Amazonas, né, em Manaus, aí realmente eu tive um outro pico, né? E eu tive novamente outras crises de choro, né? Porque foi um cenário muito triste, muito caótico, né? Então eu fiquei bastante abalada na época e eu disse, não, eu também preciso de novo parar de ver qualquer informação a respeito, porque eu não tenho o que fazer com isso, né? Eu não tenho recurso financeiro para ajudar, eu não tenho como, eu não trabalho na área da saúde, eu não estou lá, né? Então não é uma coisa que eu tenho certo poder sobre ou controle sobre, né? Eu tenho controle sobre, de certa forma, né? Que a gente não tem, né? Controle. A gente tenta ter sobre a gente, né? Então eu tenho que cuidar de mim, né? Então foi um outro momento que eu me senti bastante abalada, mas isso foi mudando, sabe? Foi melhorando. Eu fui mudando algumas coisas, né? Questão de, como a gente tinha falado, de não ver tanta notícia a respeito, de me manter informada sim, mas não ficar tão em função disso, me enfiar a cara nos conteúdos da faculdade, assim, começou, né? Semestre, fazer todos os trabalhos, não deixar de fazer nada para realmente ocupar minha cabeça, pelo menos metade do período, né? Eu ficava em função disso. Aí os outros com a rotina de casa, porque como a minha mãe já é de idade, né? A saúde já não é mais aquela, né? Então, as coisas da casa, a limpeza, as coisas mais pesadas só eu cuido, né? Então, a metade do dia era para organizar as coisas. A gente tem cachorros, aí tem que higienizar a questão deles, né? Então, cuidar mais desse lado. Banho a gente dá em casa também, porque eles têm um deles que são 2 cachorros, né?
ele é muito agitado, então não tem como largar em pet, ele não fica de jeito nenhum. E se ficasse, teria que ser comigo junto, e a questão de pandemia que não pode ficar junto, então não dá, tem que ser eu. Praticamente tudo só eu. Enquanto estou em casa, sou eu que resolvo essas coisas assim. Então, isso ocupa meu tempo, ocupa minha cabeça. Eu não sei que eu preciso ocupar minha cabeça, né, de uma forma ou outra. Aí, nos momentos livres, que eu via que eu estava disposta, né, eu consumo bastante YouTube, né, de coisas que é a rede social, digamos, não é bem não deixa de ser uma das redes, né, mas não é propriamente uma rede. É a que eu mais consumo, né, então eu procuro conteúdos que realmente podem me agregar de alguma forma ou só realmente me dar um momento de lazer, de relaxar, de besteira, que nem eu estava rindo esses dias, falando com meu irmão, eu bem assim, eu quero ver alguma coisa só para desopilar, sabe? Qualquer besteira. Ver um filme bem tosco, sabe? Só para mim olhar assim, nossa, que tosquice, e dar risada e aliviar, sabe? Aliviar a sobrecarga do resto de tudo, até da questão de final de semestre, né? Que quando chegou ali pelas 2 últimas semanas de abril, estava muito, muito denso, né? Então, eu querendo me dar uma pirada com a quantidade de coisas que eu tinha para entregar. Até comentei com uma das professoras que está sempre envolvida em coordenação e reuniões com os professores. Eu comentei com ela, disse, olha, professora, está muito, muito denso, e os prazos estão muito curtos. Então, se para mim está difícil dar conta que não trabalha, imagina para quem trabalha fora. Eu não sei como é que está dando conta, porque é difícil, é complicado. Ela disse assim, eu vou conversar com os professores próximo semestre, porque eu fui uma que incentivei a eles aumentarem o volume de conteúdo de vocês. Se é tão denso assim, então tem que aumentar os prazos, porque tudo bem, né? Foi necessário, mas acabou acontecendo toda essa questão agora que o semestre só volta em agosto, então vamos ficar 2 meses parados, né? Que para a gente, de certa forma, para a maioria dos meus colegas de curso, a gente está bem frustrado, porque a gente começou em janeiro, correu tanto para o prazo ser curto, e a gente só vai voltar, vamos ficar 2 meses parados para voltar só em agosto. E, em outras palavras, a gente perdeu um semestre, né? O primeiro semestre do ano passado foi perdido, que era para tentar recuperar agora esse ano, um ficou para trás, não vai dar, porque vai começar em agosto e terminar em dezembro, né? Desculpa. Então, a gente a sensação que a gente correu muito para nada, né? Podia ter começado lá em março normal, mas não, né? Como a gente é uma instituição pública e é a maneira como a gente tem condições financeiras de estudar, a gente, né, dança conforme a música, né? A gente se ajusta. Não sei se a Anne tem mais alguma pergunta. Não? Tem alguma coisa que tu queira ainda nos relatar, Aline, que tu acha importante ressaltar, né, desses 7 meses entre a primeira e a segunda entrevista, o que mudou? Assim, o que mudou mesmo, que eu vejo, é eu comigo mesma, né? Eu acredito que emocionalmente eu tô melhor, né? Tendo menos reações em relação ao que está acontecendo fora. Eu estou tentando me abster do de fora, né? Fazer as coisas que eu posso fazer dentro de casa que me agradam, que me distraem, que me motivam, né? Me fazem bem. Quando dá um tempo eu cozinho me distrai bastante na cozinhar. Consigo investir bastante tempo, que passe bastante horas, isso me deixa mais tranquila, de boas, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de organizar as minhas coisas, então eu tento planejar no dia anterior, hoje eu vou fazer isso, e vou seguindo aquele script da minha cabeça e vou realizando as coisas, e isso vai me fazendo bem, né? Hoje eu vou, sei lá, faço a janta e de manhã eu estudei, fiz o trabalho tal, ou vice-versa.
Aí, hoje de noite eu tenho a minha última aula, né? Então, eu já me programei, né? Ontem, de manhã eu vou levantar, posto, vacina, chegar em casa, aí depois entrevista com as meninas, aí depois aula de noite. Então, mais ou menos sistematizo para que meu tempo passe, para que não fique aquela sensação de, meu Deus, o tempo não passa, meu Deus, nada passa. Que eu acredito que isso deixa a pessoa mais agoniada, né? Não ter uma organização, de certa forma, mental do teu dia, porque tu passa assim, não fala assim, meu Deus, não tá passando o dia, não tá passando a semana, não tá passando os meses, o tempo não tá passando, eu não vejo a coisa evoluir, né? Então, assim, para mim muda muito nisso. Em questão, em relação às pessoas, né, às outras pessoas, em volta ou em qualquer outro lugar, eu não vejo que muda muita coisa, né? Na questão do comportamento dos cuidados, né? Acontece bastante denegação, negligência. A gente, quando vai ao supermercado, quando a gente nota que as pessoas que têm maior poder aquisitivo, elas se cuidam mais. Isso eu já notei. Porque a gente tem um esquema aqui em casa que a gente faz. A gente pega, faz um rancho pro mês todo, né? Para não ter que estar indo e se expondo toda hora, né? Então a gente vamos um dia que pode ir os 4, porque daí cada um sai para um lado, pegando um pouco de coisa, né? A gente divide, tem que ser pego. E aí, para a questão também da, né, como a gente tem um carrinho, né? A gente faz isso. Aí a gente vai de carro e aí pega lá a gente, tu observa, né, as pessoas, o comportamento, tu vê que pessoal, tem pessoas que até na hora de pegar as mercadorias estão de luva, né, além das máscaras, né, que a gente mora mais próximo da gente, tem um Bourbon e um Carrefour, né? Então a gente primeiro vai no Bourbon, aí pega algumas coisas lá, aí de lá a gente vai no Carrefour, pega outras coisas que a gente faz comparação de preços, né? E aí, a gente é as nossas manhas, né? Aí a gente faz isso, e aí tu já vê que o público do Carrefour não é o mesmo do Bourbon. E a gente vai num outro mercado menor que tem próximo ao Carrefour, que é do outro lado da rua, né? Do Carrefour. E esse supermercado menor, você vê que o comportamento é outro, é um terceiro. E conforme vai baixando o nível dos frequentadores, tu vê que o cuidado com a saúde é menor. Tu vê na porta desse mercado menor alguns sem máscara, às vezes com bebês, já vi várias vezes, bebezinhos juntos, comendo na porta, bebendo bebida alcoólica. E, tipo, normalmente a gente vai de manhã, ou então no começo da tarde. Né? Então, não é nem de noite, nem final de expediente, né? É a pessoa que está ali no dia a dia. Eles estão ali, estão bebendo, estão comendo, estão sem máscara. Então, foi ontem, que a minha mãe esteve no posto. Não é qual posto, acho que foi da 16. Não lembro agora. Mas teve num desses, ou foi minha tia, foi uma delas, que disse que tinha gente que estava dentro do posto sem máscara. É um posto de saúde, onde está todo mundo com, né, respirando o mesmo ar, alguém pode estar contaminado. Hoje mesmo tinha um menino, ele devia ter uns 11, 12 anos. Cada vez que ele ia espirrar, ele tirava a máscara. E o pai dele do lado não falava nada. Aí teve que uma senhora abrir a boca para chamar atenção, né? E tinha uma outra que sentou do meu lado, que não era pela estar do meu lado, porque pela ordem de chegada, né? Mas como as pessoas foram um pouco não sentando e sentando, ela se sentou do meu lado e ela estava quase morrendo de gripe. E aí tu já fica com os olhos desse tamanho, né? Porque tu não sabe o que a pessoa tem, né? E ela estava colada em mim. Ela nem para sentar um pouco distante, ela estava colada em mim. E então, não mudou.
Não mudou, né? As pessoas não querem enxergar. Tu vê que continua tendo aglomeração em alguns locais, tendo festas, dando escândalos de artistas. As pessoas não mudaram, elas continuaram seguindo a vida delas como elas achavam que deviam seguir. E aí, né, ela quer ter com as consequências, né? Muita gente, a gente viu que pegou pela questão que internalizou, né, que o jovem não pegava, pegou nos pais e matou um dos pais. Né? Teve vários relatos assim. Então, como é que fica depois tua consciência sobre isso? Porque tu te botou em risco e botou as pessoas da tua família em risco também. Nossa, né? É um país que quer fazer festa, né? Que pensa cada um em si, não pensar no geral. Não pensar no geral, não tem o que fazer, porque é o geral que conta nessa hora da questão de saúde. É um vírus que um pegar é pelo ar. Os outros pegam também, não tem essa. É uma loteria, de certa forma, quem não pega, né? Bom, Aline, quero te perguntar se tu mantém as autorizações que a gente fez no início da entrevista sobre a data que ela pode ser publicada, se tu mantém que a gente possa revelar a tua identidade, enfim. Não, tranquilo, guria, se venda outra vez. Pode deixar como a gente já confirmou, né? Então, não precisa modificar nada. E assim que vocês acharem que vocês devem publicar, pode publicar. Bom, quero te agradecer muito por estar mais uma vez aqui compartilhando as tuas experiências da tua família, tuas reflexões, teus sentimentos sobre a pandemia conosco. Fico muito feliz de te encontrar 7 meses depois bem, teus familiares bem vacinados. Isso é uma ponta de esperança para todos nós, né? E é isso, agradecer. Quero agradecer a Anne também. Muito obrigada também, né, pela essa entrevista, que eu amei sua experiência, seu ponto de vista. Você é uma pessoa que tem uma sensibilidade que, enfim, muito obrigada por estar participando desse momento, né? Eu quero agradecer também, meninas, a oportunidade, né? Eu, quando me dispus para a entrevista, até me lembro quando vocês entraram em contato comigo, eu nem me lembrava exatamente do que se tratava, né? Que na época eu estava respondendo um monte de pesquisa, né? Que eu acredito que quando a gente tem tempo livre e a gente está nesse meio acadêmico, a gente tem que se ajudar, né? Colaborar se a gente tem tempo para isso, né? Então, acho que não custa nada, né? É bom, faz parte, é uma coisa que pode agregar, né, em algum momento para alguém, né? Então, por que não participar, né? E eu desejo saúde para vocês, para as famílias de vocês, que vocês fiquem todos bem, né? E quem sabe no futuro a gente não faça um novo trabalho, um projeto juntos. Com certeza. Tomara que no futuro a pandemia acabe, né? Com certeza. É o que esperamos nos próximos anos. Que essa próxima reunião seja em um momento completamente diferente, né? É verdade, é verdade. Que não seja um cenário caótico. É isso. Então tá, obrigada. Vou concluir a gravação.